feita com o Fernando Horta, que está num habitat diferente, o pessoal está acostumado com aquele fundo. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Tudo bom, Thay? Tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Estamos aqui num habitat diferente, muito gripado, inclusive, por conta dessas questões. O ar no Brasil está irrespirável já há algum tempo e isso prejudica ainda mais as questões de respiração das pessoas. Então, se você já tem alguma coisa, já tem uma alergia, uma asma, alguma dificuldade, o que nós estamos passando no Brasil já é suficiente para te colocar numa situação de risco. E nós ainda estamos enfrentando, parece, uma primeira voltinha nova aí de Covid, e mais a influenza normais, né, que todo ano tem pego a gente. Então, se você não se vacinou, vá atrás, se vacine, é super importante essas coisas, tá? Use máscara, especialmente se você está numa cidade em que o ar está irrespirável. A máscara vai te ajudar a respirar um pouco melhor, ela muda muito a tua qualidade de vida, na rua especialmente, né? E não fica desatento com relação às crianças, porque a gente vai sentindo, Dai, e a gente vai tomando remédio, a gente vai vendo como funciona. As crianças não. Elas vão suportando até o limite, até dar alguma coisa mais séria, e a gente não quer isso. Então, toma cuidado. É isso, o discurso negacionista climático, né, não cabe mais. Dizer que é mimimi também não dá mais, porque a gente está sentindo as consequências das mudanças climáticas, do ambiente, como é ruim viver numa situação, as pessoas falam assim, não tem água, a água está ruim, a gente compra água e resolve, né? Tudo se resolve ali com uma alternativa, não, a energia está cara, a gente desliga algumas coisas, para de usar tal coisa, resolve. Respirar não dá. ainda que use máscara, ainda que faça outras coisas, tem uma hora que isso fica impossível, né? É isso, o Brasil está vivenciando um momento em que essas alterações climáticas estão saindo do limite da nossa atuação, né? A gente podia atuar antes, protegendo mais os rios, as matas ciliares, cuidando um pouco melhor do nosso... Havia uma certa ação humana para mitigar o que estava acontecendo. Só que eu tenho a impressão que nos últimos meses nós passamos desse limite. Nós estamos vivendo uma situação agora em que nós não temos como mitigar mais. E é por isso que tem muita gente pedindo nas redes, e eu acho que com uma certa razão, que o presidente Lula decrete, né, emergência climática no Brasil, até para que a gente possa conter essa quantidade de fogo, né, de incêndios. Daí ontem eu estava vendo os últimos mapas que foram tirados via satélite de ontem mesmo no Brasil, são assustadores. Você tem fogo basicamente no Brasil inteiro e uma parte do Paraguai. Inclusive, as notícias dão a entender hoje que no Paraguai eles estão culpando um fazendeiro brasileiro por tocar fogo nisso. E a gente vai ter que primeiro definir o que é isso, se isso é causa natural ou se isso é causa humana, e até agora parece que as evidências nos levam à causa natural. E segundo, mais do que definir quem é que tem culpa, é fazer parar. Porque senão daqui a pouco nós vamos entrar numa situação em que não tem volta. São Paulo parece que já está nesse momento numa situação irrespirável. Brasília, 2 ou 3 semanas atrás, nós acordamos de manhã com a cidade inteira sob fumaça. E a gente não pode brincar com isso, porque os efeitos que o Brasil está sentindo, rapidamente o mundo inteiro vai acabar sentindo também. Vou colocar aqui uma matéria que publicamos lá no nosso site do presidente Lula, um comentário, uma fala do presidente Lula sobre essa questão ambiental, né? Diz aqui o Lula: nós não queremos a Amazônia como um santuário da humanidade, mas como um patrimônio soberano desse país. O presidente está em Manaus, Amazonas, né, para tratar da emergência da seca e fez uma série de anúncios durante a sua passagem na comunidade de Manaquiri. Queria te ouvir sobre isso, né? Tem uma ideia, né, que se propaga muito, né, de vamos preservar a Amazônia como se ela fosse uma coisa intocável, daquela ideia de preservar como se se distanciasse daquela região, e também a ideia internacionalista, né, da Amazônia, dizendo que ela é um patrimônio do mundo, todo mundo tem que proteger e todo mundo tem que decidir como ela também tem que ficar. Eu acho que é um pouco disso que o presidente fala, né? Ela é soberano do ponto de vista do Brasil, e o Brasil é que tem que decidir como preservá-la, quais são os caminhos para garantir a preservação. E do ponto de vista do mundo, né, daqueles investimentos que o mundo faz, aqueles envios, não é mais do que obrigação diante de tudo que a gente faz com o planeta, né? O mundo faz isso, a industrialização tem os seus efeitos, seus impactos ao longo do tempo, porque não foi sustentável, né, Horta? Essa discussão ocorreu ano passado nos Diálogos pela Amazônia, não sei se tu lembra, né, um evento que o Brasil promoveu lá. Ali estavam se chocando duas teses. Naquela época, inclusive,
eu pude ir lá apresentar um trabalho e verifiquei isso. Estavam se chocando duas teses. De um lado, aqueles que defendiam a tese do santuário, que a Amazônia precisava ser preservada de tudo e de todos. Isso incluía a exploração de petróleo, incluía as novas tecnologias, por exemplo, de limpeza de rios nas áreas urbanas, incluía, inclusive, construção de usinas e até mesmo estradas e passagens de ligações de energia, né? Então era uma coisa, era um cenário de santuário literalmente muito duro. Por outro lado, você tinha aqueles que defendiam essa ideia da exploração com soberania, exploração sustentável com soberania. Essas duas teses se chocam muito, porque quem defende a ideia do santuário diz que não há exploração sem destruição, e que no momento em que se inicia esse processo não se consegue mais travar e parar. Então, que era importante resguardar o santuário agora. Aqueles que defendem, como o presidente está defendendo, uma exploração soberana e sustentável, dizem que é impossível no mundo, no século XXI, com que a gente tenha uma área do tamanho da Amazônia e que não efetivamente possa explorar aquilo que se permite cientificamente com proteção aos biomas. Então eram duas teses muito distintas e o presidente tomou sempre o espaço da tese da soberania com exploração sustentável. A questão é saber se nós temos instituições suficientemente fortes para fazer esse processo, para bater de frente contra os interesses capitalistas e barrar os excessos. Essa semana surgiu aí a informação de que a ministra Marina Silva estaria sendo, inclusive, hostilizada por prefeitos na região norte, porque ela estaria batalhando para que o Ministério mantivesse o controle sobre esses processos exploratórios. Essa é uma tensão que o presidente Lula vai viver o tempo inteiro e não é nova. Ele já viveu isso lá atrás, não sei se você lembra da construção de Belo Monte, como foi feita aquela confusão toda, quer dizer, de novo nós estamos nessa situação. Só que, Daiane, agora nós temos essa questão premente que são as transformações climáticas. Não dá mais para a gente simplesmente tomar o caminho do desenvolvimentismo acrítico, vamos dizer assim, e achar que a gente vai ter condições de controlar esse capitalismo da devassidão que passa por cima de áreas, destrói, capta essa riqueza sem entregar nada. Eu acho que o presidente Lula precisava, de alguma maneira, se vai tomar esse caminho da soberania e sustentabilidade, da exploração com soberania e sustentabilidade, precisava sim reforçar o Ministério do Meio Ambiente, precisava reforçar todas as nossas instituições de análise, de verificação e de cuidado com o meio ambiente, porque as que estão aí, da forma que estão aí, já não estão dando conta de controlar o processo de exploração que nós temos. Imagina se a gente começar a brincar com a região da Amazônia. Tem tudo isso no pacote, né, das ações que devem ser feitas, das medidas que o governo deve reforçar diante desse ambiente também, mas, enquanto isso, na sala de justiça, aquela frase, né, do desenho da Liga da Justiça, vou colocar aqui na tela a matéria que publicamos também há pouco lá no nosso site, tratando da movimentação que já acontece no Congresso, da eleição da mesa diretora, né, das presidências ali do Senado e da Câmara. Está aqui, ó, Elmar e Brito firmam pacto contra Hugo Mota na corrida pela sucessão de Arthur Lira. Frente de Elmar teve maior alinhamento com o governo. Mota é visto como um favorito e tem linha direta com Bolsonaro, destaca aqui a matéria que nós publicamos lá no nosso site, Brasil247.com. Essa movimentação ainda não terminou, né? Sempre tem essas situações, né? De para onde vai, começa a oferecer, é a pré-campanha, né? Começa a oferecer os acordos, quem vai ficar com que lugar, se alinhar ali os votos, como é que fica. Tem ali o bolsonarismo dizendo que vai alinhar a votação, condicionando a uma aprovação de anistia, né, dos presos e condenados aí do 8 de janeiro, incluindo isso Bolsonaro. Então, tudo isso está dentro do pacote dessa corrida que só vai se concretizar, finalizar em fevereiro. Ainda tem as eleições municipais, que tem o primeiro turno no dia 6, e depois disso a reta final, que aí já configura-se aí as relações e as alianças. Por enquanto, o Lira se movimenta discretamente, alguns dizem que ele estava com o Elmar, outros dizem que ele já está com o pé com o Hugo Mota, mas tudo isso ainda muito nebuloso. Como é que você vê essa corrida toda? Como é que você vê a postura do governo, que tem se colocado numa distância para deixar a coisa
decidir pelo próprio parlamento, para também não respingar depois no próprio governo, né? Pois é, então, daí desde o início do governo Lula, eu sou uma das pessoas que vem pedindo insistentemente que a gente atacasse o fascismo, que criasse medidas para combater o fascismo, e não os fascistas, né? Porque, veja, combater os fascistas, se tornar Bolsonaro inelegível, discutir com Malafaia, isso não resolve. É preciso atacar o fascismo, a estrutura de pensamento, as organizações institucionais e essa aliança que eles fazem, que continua muito viva no Brasil. E agora eles chegaram à conclusão de que é chegada a hora de voltar à ação. Eles passaram esses 2 anos em silêncio, se renovando, depois da grande bobagem que fizeram no dia 8 de janeiro, onde eles poderiam e deveriam ter sido imediatamente, vamos dizer assim, colocados de lado do mundo da civilização, mas eles conseguiram, através de uma série de manobras do Exército, manobras de ministros do governo Lula, manobras do Congresso, todo mundo atrás da tal da governabilidade que agora se esfacela. Na realidade, o que está acontecendo hoje no parlamento é o que a gente chama de saco de todos os medos, né? O fascismo costuma fazer isso, coloca todas as negociações do mundo dentro de um mesmo saco, joga com muito medo e tenta negociar tudo junto, mais ou menos como porteira fechada. Olha, você faz anistia, nós fazemos isso, nós fazemos aquele outro, e aí tenta aumentar o poder de barganha que eles têm a partir do medo e da violência. O presidente Lula não pode entrar nisso. Já houve o erro de não combater o fascismo e sim combater os fascistas, e isso foi um erro brutal que não poderia ter sido feito. E agora não podemos permitir que esse processo de barganha seja tocado dessa maneira, porque me parece que Arthur Lira ainda tem 2 ou 3 cartas na manga para colocar. Ele vai sim se colocar ao lado do candidato bolsonarista, a menos que alguma coisa muito grande efetivamente caia nas mãos dele, e ele ainda vai chegar a ponto de propor algum tipo de controle sobre os mandatos presidenciais nas próximas legislaturas. São as 2 cartas que ele tem ainda para ameaçar o governo. E como nós deixamos ele andar em voo de cruzeiro, basicamente até agora, sem fazer nenhum tipo de proposição, estamos com a corda no pescoço. O presidente Lula está brincando com fogo nessa situação. E a menos que ele tenha também 1 ou 2 cartas na manga, o que até agora parece que não é verdade, nós estamos numa situação muito perigosa de perder a Câmara para um aliado imediato de Jair Bolsonaro, que vai fazer Cunha e Lira parecerem as princesas encantadas da Disney no próximo mandato. E isso é muito perigoso. Então, vamos de novo naquela situação. Se a gente consegue resolver o problema do Banco Central, que antes era um local um espaço de sabotagem do governo, e se esperava que os próximos 2 anos nós tivéssemos algum tipo de respiro, parece que o bolsonarismo volta à tona e vai ganhar a presidência da Câmara. E aí, Daiane, teremos muitos problemas nos próximos 2 anos do presidente, fruto dessa mania de achar que a governabilidade do tempo presente é mais importante do que o foco estratégico de políticas a longo e médio prazo, para que a gente possa desarmar essas bombas relógios que o Congresso existe. Está na hora do Congresso começar a entender que nem tudo eles podem, nem tudo eles devem, e que os poderes precisam se regular e serem harmônicos, que parece que o Lira não gosta muito. Coloquei na tela a discussão da Comissão de Constituição e Justiça, né, que está tratando justamente sobre o tal PL que propõe lá a anistia dos condenados ao 8 de janeiro. O discurso do Bolsonaro, o próprio relator dessa proposta, Horta, diz que essa medida seria uma saída para pacificar o país. Esse é o discurso também por parte aí desses bolsonaristas, dizendo que, primeiro, que não houve golpe, segundo, que é uma medida que precisa conter o Supremo, etc., as ações do Supremo que têm interferido no andamento do Congresso, etc. Eles, a todo tempo, criam projetos inconstitucionais para que o Supremo tenha que reagir às inconstitucionalidades, já que função do Supremo é justamente proteger e fazer valer a Constituição. Como é que você vê esse jogo? Para muita gente que não conhece de direito, acha que o Supremo está interferindo de fato, que o Supremo está decidindo, mudando a decisão do parlamento, que é o lugar onde os representantes do povo decidem as leis e tal, e por isso está acima do Supremo. É difícil para as pessoas terem entendimento, essa compreensão de como se equilibra esses 3 poderes, né? Como é que você vê isso? E o discurso, já falando um pouco aí do sábado, né? Como é que você viu o discurso da extrema-direita aí?
Três coisas assustam. A primeira é a gente pega essas imagens que a gente está vendo aí e vê o baixo nível dos parlamentares que estão fazendo uma discussão tão séria, que deveria ser uma discussão séria a respeito dos crimes históricos, crimes contra o Estado, crimes contra a democracia, e, obviamente, nenhum deles ali conhece dois dedos sequer de história suficiente para poder falar sobre o tamanho do prejuízo que tivemos de não punir os militares lá em 64. O que eles estão propondo é exatamente isso novamente, que nós não punamos agora quem tentou o golpe no dia 8. E aí a gente tem que entender como é que funciona a mente do bolsonarismo, que é uma forma de fascismo. Quando eles estão enfraquecidos, eles querem anistia e pacificação. Essa anistia e pacificação serve apenas para que eles ganhem tempo e para que eles voltem a se fortalecer. Eles nunca desistem de continuar atacando as instituições democráticas e destruindo tudo. Foi necessário uma Segunda Guerra Mundial, Daiane, para que a gente conseguisse se opor à Itália e à Alemanha. Não vai ser agora no Brasil que a gente vai encontrar fascista civilizado, fascista que aceita ter o seu poder modulado pelo processo democrático. Não existe isso nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Na verdade, o que eles estão comprando, e conseguiram, porque durante 2 anos eles conseguiram essa paz, é ganhar tempo para se reorganizar. E agora, esse projeto, que é para pacificação, é apenas para ganhar mais 2 anos para chegarem a 2026 completamente reforçados e prontos para uma nova disputa contra a própria instituição democrática. É assustador o que está acontecendo, mas é uma prática histórica conhecida. Todo o processo de poder, Daiane, seja ele qual for, seja o poder de um pai dentro de casa, de um chefe no trabalho, seja o poder de um líder militar com os seus comandados, ou de um presidente, ou mesmo do parlamento, todo poder, quando ele é utilizado, ele causa desgaste. Um pai pode achar que pode dar uma chinelada num filho num dia, mas se ele der uma chinelada num filho num dia e por 365 dias ele der chineladas e chineladas em todos os filhos, todas as vezes, ele vai desgastar. Ele não vai suportar. Os próprios filhos vão mostrar isso. Existem limites para esse processo. O que o fascismo faz é desgastar o poder das instituições o tempo inteiro. Ah, os juízes têm o poder de negar essas leis, então vamos fazer eles negarem as leis 1 milhão de vezes, incluindo leis completamente absurdas que precisariam ser negadas. Por quê? Porque eles forçam o dilaceramento das instituições. Essa é a forma como eles chegam efetivamente ao poder. Eles vão destruindo isso tudo como cupins. E se a gente não trabalhar efetivamente para que os poderes se autocontenham, para que o legislativo entenda que não pode ficar batendo de frente o tempo inteiro com o judiciário, nós vamos ter problemas sérios em 2026. Daiane, eu tenho muito medo com a chamada teoria do segundo fascista. O que é isso? O primeiro fascista, ele entra, o primeiro mandato fascista, ele entra e ele arregaça o processo das instituições. Foi o que a gente viu nos Estados Unidos com Trump. Se as instituições são fortes o suficientes para conseguir contê-lo, um segundo mandato é destruidor. E é exatamente o que o Trump está tentando nos Estados Unidos e é exatamente o que o Bolsonaro está tentando aqui no Brasil, que a gente tem a força para suportar. É. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, já agradecendo a participação, colaboração aqui de todos, pedindo para você dar o seu like, curtir, compartilhar aqui com a gente. O Pablo brasileiro diz: acho que não ter punido os peixes grandes, financiadores, políticos e o próprio ex-presidente e militares contribuiu para chegarmos a essa chantagem, diz aqui o nosso internauta no chat. Tem um outro comentário aqui também da Lúcia Simões, ela diz: Gonê, cadê você? Até as abelhas, né, já se revoltaram, né, lembrando aquele ataque de abelhas lá contra o Bolsonaro no Nordeste. Queria também engatar um pouco disso que você também falou, né, desse time que tem o judiciário nos últimos tempos. Você já tratou disso aqui, né, algumas vezes. Como é que você vê isso? Faltou esse time do judiciário? O judiciário está muito politizado, como acusa a extrema-direita, mas por outros motivos, né? Pois é, existe um poder muito forte na mão do judiciário que as pessoas às vezes não atentam, que a gente chama de poder de agenda, né? Quando a gente estuda isso nos estudos legislativos, a gente pergunta assim, por que o Lira é tão forte? Porque ele tem o poder de agenda, ele decide quando, onde e em que momento as coisas vão ser votadas. Então ele olha para a Câmara e vê o seguinte, hoje eu tenho
tantos deputados de oposição aqui. Eu não vou botar as matérias sérias para votar, porque senão eu vou perder. Mas amanhã, se essa situação se modificar, seja porque os deputados ficaram doentes, tiveram que fazer outros eventos, aí eu boto para votar e resolve. Quem estuda isso sabe que o poder de agenda é muito forte. Os juízes, para além do poder de fazer cumprir a lei, eles têm poder de agenda. E é preciso a gente estudar esse poder de agenda no judiciário. Porque o que está acontecendo? O judiciário brasileiro, por ser conservador e por ser uma das pernas dessa estrutura fascista, não vamos esquecer da Lava Jato, não vamos esquecer que o juiz Sérgio Moro não é uma exceção à regra. O juiz Sérgio Moro é a mediana dos juízes no Brasil, é aquilo ali. Né? E o Dallagnol representa os procuradores do Brasil. Nós temos uma institucionalidade jurídica muito mal preparada no Brasil, mas por conta disso eles são conservadores. E já que eles são conservadores, eles usam o poder de agenda para fazer andar os seus interesses. Então, a gente vai encontrar o tempo inteiro a justiça adia a decisão, justiça adia o indiciamento, justiça encerra tal processo, justiça arquiva tal... E tu vai olhar e são todos referentes aos membros da direita e da extrema-direita. O que os juízes estão fazendo? Eles sabem que, nesse momento, decidir a favor da extrema-direita é sempre muito complicado, porque nós estamos em cima batalhando, e temos um governo do presidente Lula que não é a 7ª maravilha do mundo, mas é a 6ª, né? Porque nós precisamos que a coisa aconteça. Agora, eles sabem que se eles ganham tempo, eles conseguem ali adiante decidir a favor como eles bem querem. Então, esse poder de agenda do judiciário está muito ruim. O próprio Bonet está se escondendo atrás disso. Por que não indiciar Bolsonaro antes do processo eleitoral? Por que não deixar todos os brasileiros saberem que há um consenso na justiça de que o que ele fez foi ilegal e os seus apoiadores, portanto, deveriam pagar também esse preço no voto, na democracia? Por que esperar que os candidatos de extrema-direita sejam todos decididos depois das eleições, para a gente não atrapalhar as eleições? Mas isso não atrapalha a eleição. Informação para o eleitor não atrapalha a eleição. O que o judiciário está fazendo é um crime lesa pátria. Está sonegando informações importantes para fazer os seus interesses e os interesses daqueles candidatos que eles julgam que são mais importantes aparecerem dentro do processo eleitoral. Isso é mais um nível de politicagem dentro das instituições. E a gente precisa criar leis para tentar resolver isso. O problema, Dai, é que criar lei é com o Congresso. E o Congresso é o principal beneficiário dessa posição do Judiciário. No fundo, acaba estourando tudo no STF, que parece que está batendo no peito e tentando resolver. A questão é, como eu falei no comentário anterior, tudo tem um custo político. Quanto mais Alexandre de Moraes, quanto mais o STF conseguem suportar dessa pressão que não cessa o tempo inteiro, imaginando que o governo federal e o executivo continuem se mantendo distantes por conta de uma espécie de governabilidade. Eu não sei quanto eles aguentam mais. Né? De fato. Tem aqui um assunto que eu puxei para a nossa manchete, que é também a tentativa de impeachment o Alexandre de Moraes, porque dentro dessa situação que o Horta nos traz aqui, com essa análise muito precisa, há também uma pressão justamente para fazer com que, diante dessa ação, né, que hesita por parte aí do Supremo, do Judiciário, há também uma tentativa de coagir e tentar tirar dentro disso algum proveito. O Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, diz que vai analisar com zelo, né, ele faz essa análise para uma possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, diz que vai analisar com zelo o impeachment de Alexandre de Moraes, pedido aí pelos parlamentares da extrema-direita, com abaixo-assinados, eles disseram que trouxeram mais de 1 milhão e tanto de assinaturas, essas a conferir, porque eles não conseguiram nem trazer assinaturas para formar o partido do Bolsonaro, né? Então eu duvido que tenha trazido todas essas assinaturas aí neste quadro. Mas, enfim, diz aqui o Pacheco que vai analisar e as chances para o avanço, segundo aqui as especulações, são poucas. Como é que você vê isso também, Ota? O tom da manifestação do dia 7 foi esse, né? Alexandre de Moraes, prisão, crime, e o tom do discurso do Silas Malafaia e do próprio bolsonarismo ali, com cartazes e tal, foi esse. Mas não parece que teve o impacto que eles esperavam, até pela quantidade de gente que compareceu por lá, né? Pois então, Dai, todos os países que sofreram com essas ameaças fascistas, em todos os lugares da história, precisaram fazer fortes modificações institucionais. E eu estou falando todos, porque começa nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos do presidente Roosevelt precisou necessariamente ameaçar a Suprema Corte norte-americana para que a Suprema Corte norte-americana não viesse a barrar todas as transformações que estavam acontecendo. Nós vimos o que foi feito na Alemanha, quando eles criaram o Tribunal do Povo e o Hitler modificou todas as estruturas. Nós vimos o que foi feito na Itália. De alguma maneira, nós estamos constantemente sob ataque. E uma parte efetiva desses ataques é o constrangimento dos juízes. Todos os juízes no Brasil estão sob constrangimento, Tayane. Isso é muito interessante porque os próprios juízes gostam muito de evocar esse corporativismo para se defender. Então, atacar a decisão de um juiz, vulnerar a liberdade de convencimento de um juiz é atacar toda a classe. Mas o engraçado é que quando você ameaça de impeachment Alexandre de Moraes, os mesmos juízes corporativos não vêm a público dizer ameaçar um juiz é ameaçar todo mundo. Então você percebe que eles usam as prerrogativas do corporativismo deles de forma, no mínimo, discutível, para proteger os seus interesses políticos que estão ali por trás. Mas é importante dizer que todos os juízes que estão tentando fazer justiça no Brasil estão sendo ameaçados. Dos juízes de primeiro grau, que estão na batalha, por exemplo, nas fronteiras agrícolas pelo país, há juízes que estão enfrentando as questões dos direitos humanos e da violência via internet, como você bem conhece, até a Suprema Corte. É um ataque coordenado, ideologicamente coordenado. Jair Bolsonaro toca uma trombeta e diz assim: precisamos vencer os comunistas. Quem são os comunistas? Todos os que são contra Bolsonaro ou que tentam diminuir seu poder. E cada um desses soldados bolsonaristas, desses fascistas no Brasil, encontra uma forma de agir para alcançar esse objetivo. E todo esse processo se dá de forma muito direta. E aí, isso acaba acontecendo a pressão sobre o Congresso. Infelizmente, o nosso presidente do Senado é o pior dos liberais brasileiros. Por que eu digo que ele é o pior dos liberais brasileiros? Porque ele não tem envergadura o suficiente para enfrentar o que está acontecendo. E ele já deu amostras em diversos momentos que, mesmo ele se fazendo de muro, né, de estar em cima do muro, na hora que a coisa balança, ele cai para a direita. Então, é óbvio que ele está tentando, nesse momento, ganhar tempo, mas também é óbvio que o Senado pode imediatamente abrir esse tipo de processo e fazer o Brasil virar uma caldeira, porque daí nós vamos ter que ir para a rua, Daiane, defender, veja bem, o STF, pelo qual eu não morro de amores, mas que nesse momento é o que nos protege dessa turba de fascistas. E tudo isso por quê? Porque não estamos trabalhando na educação, não estamos trabalhando na comunicação, não estamos conseguindo virar votos no Brasil, mesmo que não estejamos em época eleitoral. Política se faz o tempo inteiro. Não se pode continuar acreditando que a gente pode deixar para fazer as coisas de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos quando a eleição está na porta. É preciso fazer comunicação política ativa o tempo inteiro no Brasil. Ou então, Daiane, a gente já perdeu as eleições de 2026. Horta, tem um comentário aqui da nossa internauta, Soraya, ela está sempre por aqui, sempre colabora muito com a gente. Obrigada, viu, Soraya? Ela diz aqui, olha, eu já me conformei. 4 anos de Bolsonaro não foi suficiente para parte da população que quer mais. Terra arrasada foi pouco, diz aqui, analisa aqui a Soraya. Essa impressão, de fato, tem, porque o Bolsonaro está ali, continua mobilizando, tem gente e tal, mas acho que tem um lado que é o seguinte: o Bolsonaro já não consegue atrair novos setores, né? O limite dele é esse, me parece. Não sei se isso na sua avaliação, isso também chega a esse ponto, mas não consigo ver o Bolsonaro avançar além disso. Esse é o teto dele. Ele não precisa avançar, Daiane. O fascismo precisa de 20%, 25% do apoio da população. Se a gente for olhar o que a Marcha sobre Roma fez na Itália, foi com um apoio muito pequeno de pessoas. Então, não é necessário que a gente tenha um grande processo político de mobilização. O Bolsonaro precisa de 25%, 30% da população fiel dispostos a ir para a rua e fazer o que ele manda, inclusive invadir poderes e tudo mais. É só isso que ele precisa. Com uma tropa dessas, ele faz a transformação que ele quer. E a nossa internauta Soraya tem toda a razão. Só que eu quero colocar um pouquinho de pimenta nisso. O meu medo não é mais o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já se demonstrou que, tendo o poder na mão, ele é só perverso. Ele é perverso, mas burro. Ele não consegue fazer as coisas corretas. O meu medo é o próximo líder fascista, Dani. O meu medo é um Pablo Marçal da vida, que de burro não tem nada. É tão perverso quanto o Bolsonaro, mas mais inteligente que o Bolsonaro e, portanto, seu estrago vai ser muito maior nesse processo. Nos Estados Unidos, Donald Trump não é necessariamente ameaçador. Ameaçador é o vice dele, por exemplo, que consegue ser mais disruptivo que ele. A gente está vivendo isso no Brasil. E a única coisa que ainda nos separa
vamos dizer assim, desse cenário de destruição em 2026 é a figura do presidente Lula e um STF minimamente constituído e forte para poder enfrentar isso. O problema é que a gente olha para o STF e não consegue ver mais do que um grupo de ministros acovardados sendo liderados pelo Alexandre de Moraes, que ainda tenta fazer alguma coisa, e quando a gente olha para o governo do presidente Lula, a gente percebe que o presidente não consegue fazer tudo e que diversas questões começam a assodar a sua estrutura de poder, lembrando o golpe que nós sofremos aí na última semana com relação ao Silvio de Almeida e a Aniele Franco. Aliás, queria entrar nisso aqui, a gente está com uns 10 minutinhos ainda, queria falar sobre a decisão do presidente Lula, que anunciou ontem a nomeação, indicação, né, da Macaé Evaristo, deputada estadual pelo estado de Minas Gerais, foi vereadora, foi secretária da Educação, participou do governo Dilma também na gestão da educação. Vou compartilhar aqui matéria que nós demos a partir de uma declaração dela e que, assim, resumiu muito do sentimento que particularmente eu estava, né? Que a gente possa fazer desse luta, diz Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos, que assume no lugar de Silvio Almeida. Como é que você viu esses dobramentos todos aí em relação ao Silvio? A gente fez muitas reflexões aqui sobre esse processo, né, do direito de defesa, do acolhimento que deve ser feito àquela vítima, a forma que o jornalismo deve tratar esse assunto também, sem deixar de trazer, sem deixar de fazer, como eu disse, o acolhimento, mas também fazendo com que as informações sejam analisadas e que essa condenação prévia, né, que geralmente as redes sociais o fazem, o jornalismo sempre fez, que seja feito uma compreensão de como se deve proceder nesses assuntos. É difícil você não tomar uma posição diante de um caso como esse, sem falar da vítima, sem respeitar aquilo que a vítima traz, justamente porque, em geral, casos de abuso não têm testemunhas, e não tem testemunhas justamente por ser um caso de abuso, senão a gente teria muita gente já presa e condenada. Por outro lado, o presidente faz uma escolha importante de uma mulher, simbolicamente, e uma mulher negra para ocupar o cargo também na pasta que tem essa relevância para a história do Brasil, para o PT, para o governo Lula, né, Horta? Vamos lá, vamos começar falando da parte boa dessa história. Macaé Evaristo talvez tenha sido a melhor notícia em todo esse processo. As informações que a gente tem é que não só é uma mulher de luta, mas uma mulher que tem os seus princípios de ação ética muito claramente estabelecidos e que joga sempre pelos interesses do coletivo. Algo que, no meu entendimento, não estava acontecendo nos ministérios, tanto de Silvio Almeida quanto de Aniele Franco. Acho dois ministros muito frágeis, dois ministros que sempre jogaram para os seus egos, sempre jogaram pelos seus interesses políticos e, portanto, pouco contribuíram nesse processo todo. Então, essa é a parte boa. Acho que Macaé Evaristo é uma solução justa e direta para os problemas que nós estamos vivendo. Agora, temos que permitir que ela, efetivamente, tenha objeto de ação. Ela vai ter que barganhar no governo, porque a gente sabe que ministério sem verba é ministério sem atuação. E a gente precisa que essa atuação seja efetivada o mais rápido possível. Por quê? E aí entra na segunda parte do que eu quero dizer. As mulheres precisam ser defendidas, preservadas a qualquer custo. Não interessa o que esteja em discussão, se vamos ou não penalizar judicialmente o abusador, é preciso cessar o abuso e é preciso garantir o direito de que a mulher seja ouvida. Isso não significa que você vai punir aquilo que ela julga como abuso o tempo inteiro, porque nós também precisamos proteger o direito de defesa. Agora, nessa situação, Daiane, o que a gente tem que dizer? A mulher, Aniele Franco, tem que ser protegida. Ela precisa ter todas as condições de enfrentar o que ela está vivendo, e parece que ela viveu isso por mais de um ano, e essa é a acusação do ministro Silvio Almeida, que isso vem acontecendo há muito tempo e que uma série de situações levaram ele a acreditar que aquilo era recíproco. Então, a mulher, Aniele Franco, tem que ser protegida, a ministra não. A ministra Aniele Franco mostrou que ela não tem condições de continuar sendo ministra, porque ela não é hipossuficiente, Daiane. Ela não é uma mulher que precisa de ajuda e de auxílio. Ela tem os contatos e os caminhos do próprio ministério. Ela tem a presidência, o presidente Lula a qualquer momento. E se ela sofreu um abuso
ao lado do diretor da Polícia Federal, dentro do seu próprio ministério, e não usou os próprios caminhos do ministério para se colocar contra isso, significa que ela não pode continuar como ministra, porque todas as outras mulheres no Brasil precisam ter a certeza de que se uma ministra não consegue se defender, como elas vão fazer? Né? Se uma ministra com todas as condições não consegue se proteger, como as outras mulheres podem? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa separação. E a gente não pode cair na situação do açoite ao negro em praça pública, como está acontecendo nesse momento contra o ministro Silvio Almeida. O que ele fez, se comprovado, não tem perdão, não tem como ele resolver, e vai ser uma chaga que ele vai resolver vai levar para o resto da sua vida. Acho que não tem, inclusive, saída perto das evidências que nós entendemos e das coisas que nós estamos vendo e ouvindo de diversas mulheres, de momentos e locais históricos diferentes, estados diferentes, a situação dele está muito complicada. Mas nós não podemos voltar a açoitar negros em praça pública. Não se pode necessariamente retirar os direitos de Silvio Almeida simplesmente porque o que ele está sendo acusado é hediondo. E aqui volto novamente, o ministro Silvio Almeida não tem defesa, mas o homem Silvio Almeida precisa ser e precisa ter garantido o seu direito de demonstrar efetivamente o que ele fez e o que deixou de fazer. Senão, nós vamos voltar ao século XIX, Daiane, onde o homem negro era sempre acusado, né, do selvagem que não se socializa, que não consegue chegar na sociedade, que não consegue conter os seus arroubos mais selvagens, e aí se falava efetivamente de sexualidade, a gente vai ler isso lá no Orientalismo do Eduardo Said. E isso é que todo racista no Brasil está querendo nesse momento. Está querendo pintar o Silvio Almeida como esse selvagem que nunca conseguiu entrar no campo da civilidade e usar o que aconteceu para tentar atacar ele. O Brasil não pode partir para esse tudo ou nada. É preciso, sim, que isso tenha um limite. O presidente Lula deu claramente o limite institucional. Os ministros se afastam, troca-se para que isso não contamine o governo, e agora nós estamos no espaço da justiça, e que cada um consiga, a partir daí, elucidar os seus comportamentos e que a gente chegue a uma decisão, porque não pode, efetivamente, as mulheres continuarem sob essa tutela de violência dentro do Brasil, mas também não pode a gente voltar ao século XIX e acreditar que a palavra é suficiente para a culpabilização judicial. A palavra de uma mulher não é suficiente para declarar um homem culpado, mas é suficiente para que a justiça proteja essa mulher, e é isso que a gente está buscando. Exato. Vou ler aqui alguns comentários nossos internautas. Tem aqui o Carlos Eduardo Lessa, ele diz aqui: o Pacheco vai analisar com os erros de Belo Horizonte, diz aqui o nosso querido Carlos Eduardo Lessa. O Rod Funk, acho que é assim que se pronuncia, ele diz aqui: o Paulo Henrique Amorim acunhou, né, Aires Brito de Big Ben, de Propriar. É isso? Não sei se a pronúncia é certa. É uma região, apropriar. Apropriar. Pois agendou o mensalão à eleição, próxima da eleição, né? A denúncia deve ser oferecida quando estiver madura. E ele faz um outro comentário aqui também no Superchat, falando sobre esse caso. Ele diz: o Ministério Público foi o zero e vezeiro de agendas contra as esquerdas, né? Denúncia às vésperas da eleição é comum. Isso também é uma pontuação que faz aqui o nosso internauta. De fato, isso acontece, né, Horta? Quando é com a esquerda, eles são ágeis em colocar, inclusive, no processo eleitoral, inclusive para prender, né? Prender o presidente Lula no processo eleitoral. O Haddad ali, né? sofreu isso, né, Dai? Muito. E esse é o poder de agenda que tem que ser retirado do judiciário. O judiciário não pode ter poder de agenda. Nós precisamos criar leis em que os juízes tenham prazo para julgar e os promotores tenham prazo para oferecer denúncia. E essas coisas andem num rito diferente. Pode até ser um rito da própria justiça, mas eles não podem ficar à mercê e aos interesses daqueles que estão exercendo a justiça, porque é um duplo poder. É o poder de decidir, e é o poder de decidir não apenas na esfera jurídica, mas é o poder de decidir na esfera política, porque a gente sabe que um mensalão aberto antes da eleição aconteceu o que aconteceu, e a gente sabe quanto o ministro Haddad sofreu naquela eleição em São Paulo com as denúncias vazias que o judiciário fazia uma atrás da outra e que foram caindo. Agora há pouco mesmo foram arquivados mais 3 ou 4 denúncias de malversação, de roubo, mas que tiveram um peso político brutal, atacaram efetivamente a capacidade do Haddad de se reeleger em São Paulo e deram, no meu entendimento, à figura do Dória a abertura
para essa sala fétida que a gente tem hoje no fascismo. Se não fosse aquilo, nós hoje estaríamos numa situação diferente. É preciso retirar o poder de agenda dos juízes. Eles já têm muito poder, que é o próprio do Poder Judiciário. Eles não podem ter o poder de agenda para definir as coisas dentro do processo eleitoral. É fato. Horta, domingo, sempre às 19 horas, tem Horta da Verdade. Na semana passada fez sobre educação, muito elogiado aí o programa, muitos comentários sobre o programa e os dados que foram, as reflexões que foram trazidas. Domingo você vai fazer ao vivo, talvez, né? Não sei, depende muito da agenda aí. Eu espero que sim. Se eu tiver em condições de saúde, vamos fazer ao vivo também. Quero ver se a gente discute ou eleições norte-americanas, porque vai depender de como vai ser o debate hoje, né? O debate hoje vai ser uma confusão. Ou talvez a economia brasileira. A gente tem que entender um pouquinho, né, Dai? Por que a gente está crescendo, o salário aumentando, o emprego aumentando e o juro subindo também, quando no restante do mundo inteiro os juros estão caindo? Como é que essa coisa funciona? Porque, no final das contas, quando o juro aumenta, Dai, o reflexo dos bons resultados da economia acaba não chegando na mesa de todo mundo. E algumas pessoas começam a não acreditar que as coisas estejam melhorando. E isso traz problemas políticos também. Vamos entender um pouquinho a respeito disso. Eu só vou verificar o debate hoje para ver qual pauta a gente vai colocar, porque da outra vez, não sei se você lembra, eu montei uma pauta toda específica, então teve um pouquinho de tempo, o pessoal do 247 falou, não, a gente tem que falar de eleições nos Estados Unidos, e foi uma confusão. Eu não sou jornalista, não estou acostumado com isso, então vou dar uma esperadinha para ver o que a gente vai falar no domingo, mas certamente às 19 horas estamos aí conversando. É por isso que muitos jornalistas infartam, porque a gente sempre trabalha com essa coisa do... É a pauta bomba que notícia chega 5 minutos antes. Exato. Então e às vezes o editor atropela a gente, tá? O editor que fala, não, derruba tudo. E aí a gente fala, mas como pois assim? Mas foi o que eu recebi. O Atucho me ligou, me mandou uma mensagem dizendo, Fernando, tem que falar sobre tal coisa. Eu digo, mas Atucho, eu tenho outro. Não, mas isso não vai dar muito resultado. Vamos... Foi uma confusão. E olha que o Atucho é um cara super tranquilo, muito, mas ali a notícia que era eu que não tenho essa formação, né? É o espírito do jornalismo mesmo, faz parte. O Max Christian diz aqui, muito boa a análise do Horta, mas ainda há muita coisa a ser apurada, né? Diz ele aqui, de fato, é isso que você falou também, né? Você fez análise, pontuou, e tem muita coisa para ser apurada de fato. E todo mundo pedindo aqui, ó, recorte da fala do Horta. Vai ter recorte, a gente sempre faz um recortezinho, e ele bota no canal dele lá também. Horta, boa semana, bom trabalho, bom retorno aí, saúde, melhoras aí para você. Aqui o bicho está pegando também, então saúde para todos nós aqui. Obrigado, Dai, um beijo para todo mundo, um beijo para quem está nos assistindo, e não se enganem, nós vamos precisar botar o pé na rua, porque essas maquinações que estão hoje, Congresso, essas coisas todas vão requerer que a gente venha a trabalhar com essa força política que é a esquerda, que é a nossa capacidade de agir juntos pelos nossos objetivos. Não vamos esmorecer, não. A gente resistiu há 4 anos de Bolsonaro, Daiane. Não vai ser agora que a gente vai esmorecer. Pois é, não vai mesmo. Obrigada, Horta. Beijo. Obrigada.